pessoal, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos para falar um pouco sobre geografia. E o tema de hoje é pirâmides etárias. É isso mesmo, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha, para que serve essa estrutura de gráfico de pirâmide etária? Tá? Primeiro, para conhecer a população de um país, de uma localidade, de uma região, certo? E entender como se constrói a estrutura dessa população, certo? Como, por exemplo, os índices de natalidade, o índice de longevidade das pessoas, certo? Ou seja, os dados socioeconômicos, tá? Daquele determinado lugar, a pirâmide etária serve para isso, tá? Veja o modelo aqui para a gente entender como é que funciona essa estrutura de pirâmide etária, certo? Olha só, ela é dividida entre homens e mulheres, tá? Um lado fica os homens, o outro as mulheres, certo? São três partes, tá? Certo? Primeiro a base, onde ficam as crianças e os jovens, tá? O corpo, onde fica aqui os adultos, e o ápice, ou o topo, né? O topo, onde fica também aqui os idosos, tá? Então a pirâmide está dividida nesses três momentos, tá? Essa parte central, ela fica a numeração, ou seja, o perfil, o período de faixa etária, a idade de X a Y, certo? Então, nessa parte central aqui, na vertical, fica a parte da faixa etária, certo? Temos essa linha horizontal lá na base, esse eixo horizontal, onde marca a quantidade populacional, tá ok? Nós temos aqui outros modelos para vocês sobre as questões socioeconômicas. Veja só, o número 1 aqui, pessoal, ele tem uma base mediana, certo? A parte das crianças e jovens mediana, e um topo estreito, né? Um topo bem delgado, bem fino, ou seja, é um país em desenvolvimento, ou seja, é um país em transição populacional. Já esse número 2 aqui, olha, ele corresponde a um país com uma base estreita, certo? O topo relativamente largo, então é um país desenvolvido, ou seja, onde possui uma boa expectativa de vida, tá? Então, existe maior quantidade de pessoas, né? Muita gente, aliás, lá no topo, certo? Já o 3 aqui corresponde a uma base larga, certo? Um topo estreito, tá? Então nós temos aí um país pouco desenvolvido, certo? Ou seja, onde possui uma pouca expectativa de vida, tá certo? Pessoal, vamos fazer aqui uma análise das pirâmides etárias do Brasil, certo? Dos anos de 1950, 1985 e dos anos de 2020, certo? Repare bem aí que a do ano de 1950 ela tem um pouco desenvolvida, ou seja, tem uma base larga, certo? E o ápice, ou seja, o topo bem delgado, bem fino, certo? Em 1985, nós temos aí uma pirâmide transacional, uma transação populacional, ou seja, começa a ficar um pouco mais largo o topo, não ainda desejado, né? Mas um pouco mais largo do que em 1950, certo? A quantidade de crianças vai sendo diminuído, tá? E o corpo começa a ter aí um certo volume, tá? Nos anos 2000, nós temos 2020, né? Nós temos aqui uma pirâmide com características de países em desenvolvimento, certo? Não tem uma base mais estreita, certo? Quantidade de crianças menor, certo? Natalidade menor. E nós temos um corpo aí mais avantajado e um ápice ainda querendo ficar um pouco mais também largo, certo? Mas isso aí que são características de um país em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, certo? Agora, essas características, pessoal, elas são bem marcantes, muito importantes para a gente entender o seguinte: a base, se nós temos uma base muito larga, a gente tem que entender que o governo, por exemplo, tem que investir muito em educação, porque a base larga significa dizer que nós temos muito jovens, muitas crianças e jovens, certo? Nós temos um corpo, né, mais largo, ou seja, a população economicamente ativa, aquelas que trabalham, elas também precisam ter uma atenção maior, melhor. Por quê? Tem uma quantidade maior de pessoas no corpo, certo? Ou seja, a população economicamente ativa, que tem atividade no trabalho, certo? E se nós temos um ápice largo, automaticamente isso está nos dizendo que esse país, essa região, esse lugar possui uma boa Instituto de Previdência, né? E possui também questões de saúde muito forte, muito bom, porque o ápice, né, está mais largo. Então são essas interpretações que a gente precisa ter em relação às pirâmides etárias, tá?
Outro exemplo para vocês aqui, ó. Vamos comparar aqui as pirâmides etárias da Itália, dos Estados Unidos, da Espanha e do Brasil. Vamos reparar basicamente o topo, olha. Perceba que o topo do Brasil é proporcionalmente mais fino. Veja só aqui esses índices, olha. Os idosos com mais de 60 anos na Itália correspondem a 28,4%. Olha os idosos aqui nos Estados Unidos a 25,7%. Os idosos da Espanha 22,4% e aqui no Brasil em apenas 13,6%. Ou seja, o Brasil é um país que precisa investir mais em saúde. É isso, pessoal. Ficamos aqui com mais um áudio do professor Alisson Santos. Então não esqueça de dar um likezinho nos nossos vídeos. Valeu, pessoal, e até a próxima.